Graça e paz. Hoje é o último dia da, da aula de missões do módulo 5. Então, hoje, o pastor Chamé daqui a pouco vai ministrar ao vivo a última aula do assunto missões, né, da matéria cadeira missões. Em relação à matéria de missões, vocês estão recebendo um questionário e a gente vai aprovar os alunos da seguinte forma. Se você assistir todas as aulas, é uma condição de você ser aprovado, tá? Assiste todas as aulas e já você recebe uma nota 10, é uma nota aritmética, tá? 10. Aí você vai preencher esse questionário e, aliás, vocês podem pedir ajuda também para os seus mentores, que eles vão dar assessoria e apoio para vocês, para ajudarem a vocês responderem. O mais importante é que vocês aprendam, tá bom? Então, somando essas duas notas, divide por 2, vai ter a média, tá bom? Então, prazo de entrega, eu acho que com o tempo, se eu der um prazo muito longo, complica para vocês, né? Vocês vão esquecer da matéria. Eu acho que se vocês puderem mandar, quanto mais rápido vocês puderem mandar o questionário preenchido, pode ir mandando já, tá? A gente pode mandar ao longo desses dias, vamos dar 2 semanas, tudo bem? Então, vocês podem ir mandando aí que a gente vai já corrigindo, já vai colocando nota para vocês. Nós temos que fechar o módulo 5 e queremos te aprovar e mandar o certificado do módulo 5, tá bom? Deus abençoe, pastor Jamê. Eu vou passar a aula para o senhor. Obrigado. Muito boa noite. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça sua graça vir sobre nós nesta noite. Bem, hoje nós estamos no 4º momento do nosso tempo de falar de missões. E eu creio que vocês repararam que eu não quis tratar de missões como nós tratamos alguns anos atrás, de uma maneira mais acadêmica, dando uma história de missões, ou uma missiologia mais acadêmica, mais o que estava no meu coração e foi o que eu procurei fazer, foi aplicar missões no nosso dia a dia, para que cada um de nós, enfim, assuma que é missionário, correto? E somente recapitulando, na nossa primeira aula, nós falamos da igreja e o seu chamado apostólico. Por que a igreja é apostólica? Porque ela tem um chamado apostólico. E ela veio a existir porque Jesus Cristo foi enviado. A palavra enviado, na língua grega, é a palavra apóstolo. Tem uma palavra paralela a essa, que é a palavra missionário na língua latina, que tem o mesmo valor da palavra apóstolo. Então, nós somos uma igreja missionária, porque o Senhor, quando ele veio enviado pelo Pai, ele formou a sua igreja a partir de um envio do Pai. Ele, como apóstolo, criou a sua igreja e depois disso, desculpa, gente. Desculpa. E depois disso, ela é apostólica porque tem o fundamento apostólico na pessoa dos discípulos de Cristo, aqueles 12 principais apóstolos, chamados apóstolos da ascensão. E ela é apostólica porque a doutrina dela veio do ensino dos apóstolos. E ela é apostólica porque ela é enviada, correto? Na segunda aula, nós partimos desse ponto. Quando Jesus disse, assim como o Pai me enviou, assim eu também vos envio. Então, o nosso envio é baseado no envio de Jesus Cristo. Então, você percebe, vê em que corrente nós estamos, em que companhia nós estamos prosseguindo o trabalho do Senhor Jesus. Nós estamos continuando um trabalho que Jesus Cristo começou a fazer. E mostramos a vocês a importância do Salmo 2. Salmo 2, ele fala de um motim das nações. As nações se levantam contra o Senhor, quer sacudir os seus laços, os laços do Senhor, as cordas do Senhor, e quer se ver livre, se ver livre de Deus. E a tentativa é
tirar Deus do contexto, porque não existindo Deus, eu não preciso prestar contas, portanto, não tem pecado, não tem mais nenhum parâmetro do certo ou do errado, correto? E o Senhor nos coloca nessa posição de responder a um conflito que as nações têm com Deus. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 22, mostrei que Deus deu Cristo como cabeça da igreja para ser Senhor de todas as coisas. Então, na realidade, nós aqui na Terra somos a resposta de Deus a esse conflito. Mateus 28 fala qual é a nossa tarefa. É fazer discípulo de todas as nações. E fazer discípulo é nada mais, nada menos que trazer os homens de volta para a disciplina de Deus. Deus prometeu a Jesus Cristo que, se ele pedisse, Deus daria as nações da terra a ele por herança. E ele pediu, e nós estamos aqui para ir buscar as nações para ele. Então, João 15:16 fala de que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu com um propósito específico, que fôssemos e dessemos frutos, e frutos que permanecessem, e tudo que nós pedíssemos ao Pai, então, ele nos daria. Na última aula, a gente falou do envio de Jesus. E eu tomei o Evangelho de João. O Evangelho de João trabalha muito com isso, com a divindade e o envio de Jesus. Jesus fala muito disso. E eu procurei mostrar a vocês como Jesus encarava, como Jesus percebia esse envio. E eu falei de 8 atitudes de Jesus Cristo, atitude no sentido de sentimento de Cristo, atitude, como está escrito ali em Filipenses 2:5, quando diz, tende em vós o mesmo sentimento. A palavra sentimento ali, a palavra phroneos, que significa atitude. Então, é nesse sentido, não um sentimento meramente da carne, mas um sentimento que é algo interno, é uma atitude. E Jesus sabia da importância desse chamado, desse envio, tanto assim que ele falou que a comida dele consistia em fazer a vontade de Deus. Depois nós mostramos que Jesus, ele não fazia nada que não tivesse antes visto o Pai fazer, não falava nada que não tivesse antes ouvido o Pai falar, e ele diz que ele em si mesmo era nada. E ele afirma também isso para nós. Ele fala que tudo quanto o Pai faz, o Filho faz igualmente. Falamos da responsabilidade de Jesus. Ele diz que desceu do céu não para realizar a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Falamos de uma atitude dele, de um senso dele de identidade e delegação. Ele diz que o Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, mostra uma compenetração de Jesus com relação à vontade do Pai. Depois eu falei que ele só falava daquilo que viu junto do Pai. E aí ele se referindo a um povo com o qual ele estava conversando naquele momento, ele diz, e vós também fazeis o que viste junto do vosso Pai. E os fariseus disseram, mas nós temos por pai Abraão. Ele diz, não, o pai de vocês é Satanás, é o diabo. Correto? Então, qual é a referência que nós temos? Jesus tinha como referência o Pai. Ele tinha como referência o próprio Deus. Ele tinha um senso de oportunidade, de tempo. Ele diz que ele trabalhava enquanto é dia. Então, tinha um limite para ele trabalhar, tinha um tempo para ele trabalhar. E eu creio que nós precisamos muito desse senso de oportunidade, não deixar passar as oportunidades, não deixar passar essa vida sem marcar pessoas ao nosso redor. E, penúltimo, nós falamos que ele tinha um senso de obediência. Ele diz, porque tudo que eu falo, não falo de mim mesmo, mas falo. Mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre como hei de falar. Então, ele tinha esse princípio de respeito à palavra de Deus e procurar obedecer cabalmente, obedecer 100%. E ele diz que o mandamento de Deus é vida eterna. E, por fim, Jesus tinha um senso de resultado. Tudo que ele fazia, todo o trabalho que ele fazia com seus discípulos, de unidade, a própria unidade dele com o Pai tinha um objetivo,
para que todos fossem um, como o Pai e Ele eram um, e que também eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, foi isso que nós falamos até a aula passada. Hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que temos que fazer. E, como eu falei no começo, eu gostaria que cada um de nós se compenetrasse, não entendesse missões como uma mera matéria, como uma disciplina somente, mas o nosso estilo de vida. Que missões sejam a nossa forma de viver, seja o alvo da nossa vida. Bem, nunca foi do plano de Deus que seu povo ficasse parado, experimentando as benesses, os favores da salvação aqui na Terra. Como seria isso? Bem, eu me reconheci pecador, confessei meu pecado a Deus, me encontrei no ambiente de uma congregação e vou ali aos domingos ou em alguns dias na semana. E é isso que Deus tem para mim. Quando alguém da minha família fica doente, eu oro e Deus cura. Quando eu perco o emprego, eu oro e Deus me dá um outro emprego. E então a vida vai passando assim, né? Já sou salvo, então vou vivendo, procurando viver uma vida santa, uma vida reta. E parece que a vida cristã se resume nisso, né? Uma vida ética, uma vida de uma ética cristã boa, correta, boa, e também cooperando com a igreja na qual eu congrego, da qual eu faço parte. Mas é mais do que isso. O plano de Deus foi que a gente aqui na Terra cumprisse a tarefa que Ele nos deu. Nós estamos aqui com um fim específico. Nós vamos falar muito nisso, nesse tempo que nós vamos ter agora. A própria celebração da Páscoa, eu quero só fazer uma referência, mostra para nós que essa celebração devia falar para nós que a nossa terra não é aqui, o nosso lugar não é aqui, tanto que eles comiam calçados, com os pés calçados, eles comiam com a roupa cingida e pronto para sair. Então, a ceia dá essa ideia de transitoriedade, a ceia dá essa ideia de que Deus não nos quer parados, Deus não nos quer inertes em algum lugar. Nós temos um alvo, nós temos uma missão aqui na Terra. E Pedro, o apóstolo, ele nos ensina isso com muita clareza na sua carta. E especificamente no capítulo 2, versículo 9, quando ele diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Até aqui, como nós já falamos sobre isso, né? Até aqui, Pedro, pelo Espírito Santo, está falando da nossa identidade. Quem a gente é. Então, eu sou uma raça eleita. Eu sou uma raça especial porque fui eleito pelo Senhor. Não porque a minha raça é especial, mas porque Deus elegeu e por isso ela se tornou especial. E como especial? Ele é um sacerdócio real. Não é um sacerdócio da ordem de Levi, não é um sacerdote de um sacerdócio transitório, não, é um sacerdócio real. É o sacerdócio do próprio Senhor Jesus Cristo, que em Hebreus fala do sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que não teve princípio, não teve fim, apontando para a eternidade do Senhor e desse sacerdócio. Nós somos uma nação santa. Santo no sentido separado do mundo, mas separado para Deus. Deixando de fazer o que é errado e passando a fazer aquilo que é o correto. E ele, a última frase que ele diz, a última característica, ele diz que nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, Deus nos comprou. Nós pertencemos a Ele. Deus tem a escritura de posse das nossas vidas. A Bíblia fala de quem somos. Fomos criados pelo Senhor. Fomos comprados pelo Senhor. Então, nós não temos direito de usar a nossa vida como nós quisermos, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. E a partir daqui, ele fala o porquê disso.
Ele fala qual o objetivo disso. Por que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus? Para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o objetivo. Deus não nos comprou para ficarmos de reunião em reunião. Deus não nos comprou para nos enchermos de bênçãos e gastarmos essas bênçãos conosco mesmo. Não. Deus nos comprou para proclamarmos as suas virtudes, para falar quem Deus é. Isso, então, fala da nossa identidade e do nosso serviço. Agora, o fato de a gente se ocupar com muitas coisas nessa vida, isso nos faz estar em um grande risco de perder o foco daquilo que é o nosso objetivo maior. Jesus fala que nos últimos dias, ele fala nos dias do Filho do Homem, que são os últimos dias antes da volta dele, que as pessoas fariam e andariam como no tempo de Ló e no tempo de Noé, porque eles compravam, vendiam, casavam, davam-se casamento, plantavam, e quando veio a destruição, quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Então, ele diz que no final dos tempos, antes da volta dele, vai ser assim. E a pergunta que eu sempre me faço, e faço agora de novo, é que pecado no casar, dar em casamento, plantar, edificar, construir, vender? Não há pecado. O pecado é quando essas coisas se tornam o nosso grande objetivo da vida. Esse é o pecado. E a palavra pecado, um dos sentidos dela, significa não atingir o alvo. Então, quando eu gasto a minha vida ao redor de casa, ao redor de um diploma, ao redor de carro, ao redor de bens daqui, mas eu sou o mais infeliz dos mortais, porque eu não gozo da vida, se é que gozar da vida é um termo certo, eu não gozo da vida e também não gozo da vida espiritual, porque eu fico dividido. E Deus não quer isso. Deus quer que nós tenhamos um coração integral. Deus quer que nós tenhamos um coração totalmente dele. O fato é que nós somos um povo apostólico. Portanto, nós somos um povo missionário. Eu tenho um sonho de consumo, como pastor que sou. Eu sonho um dia chegar na frente de uma congregação bem grande, com milhares de pessoas, e falar assim: por favor, os missionários fiquem de pé, os obreiros fiquem de pé, e toda aquela congregação se levantar, pois todos ali têm consciência de que são missionários. Cada um é missionário, cada pessoa é missionária, tem uma graça apostólica. Pois bem, a palavra igreja, ela no grego, a palavra é eclésia, e eclésia significa chamados para fora. Era basicamente uma reunião de cidadãos de uma cidade que eram chamados para fora dos seus lares, para algum lugar público, para realizar uma assembleia. Então eles eram chamados para fora, tinha esse contexto. E foi esse nome que Deus deu à igreja, eclésia, povo que foi chamado para fora. Então, em nenhum momento na mente de Deus desejou que a igreja ficasse girando ao redor de si mesma, em momento nenhum. Deus chamou o seu povo para o servir. E eu quero ler aqui uma série de versículos, desde Êxodo, claro, nós não vamos ler de Êxodo, Apocalipse, mas principalmente aqui em Êxodo, quando o Senhor manda Moisés manda Moisés falar com Faraó para que libertasse o povo. Em Êxodo 5:16 disse: e lhe dirás: o Senhor, Deus dos Hebreus, me enviou a ti para dizer: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Então era um povo que precisava sair para fora, desculpa a redundância, mas precisava sair para fora do Egito para servir ao Senhor. Então nós somos a eclésia, nós somos o povo que saiu para servir. Não é só sair, porque também os egípcios, os soldados egípcios, o exército egípcio, ele saiu, mas morreu no Mar Vermelho. E Deus não quer que a gente saia do mundo e morra no Mar Vermelho. Saia do Egito e morra ali afogado nas águas ou
morto no deserto. No capítulo 8, versículo 1 diz também: depois disse o Senhor a Moisés: chega-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Então, esse é o que Deus quer que a gente faça. Isso é o que Deus deseja de nós. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso desiderato. Ou seja, esse é o nosso destino. É isso que Deus quer de nós. Então, em primeiro lugar, nós somos chamados para servir. E quem é o nosso padrão? Quem é o nosso grande mestre nessa área? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Em Atos 3,13, diz que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vos traísse e negasse perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Então, é assim que Jesus era chamado, servo Jesus. E seria muito interessante que as pessoas olhassem para nós e nos chamassem de servo, não como título, mas nos chamam de servo porque nos consideram servos. Nos chamam de servos porque vê em nós um coração de servos. Então seria muito bonito, seria alguma coisa que louvaria muito a Deus se as pessoas olhassem para nós e falassem: fulano é um servo, fulana é uma serva. Filipenses 2:5, 2 em diante, versículo 7, mais especificamente, mostra o processo pelo qual Jesus passou quando ele veio a essa terra. Diz que antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Nenhum de nós pode entrar nessa vida de missão, pode entrar nessa vida apostólica, pode entrar nesse ministério ao Senhor e aos homens sem se esvaziar e assumir a forma de servo. Os meus planos, os meus ideais, as coisas que eu estou querendo fazer da vida, tudo isso tem que ser sujeito a esse propósito de Deus. Deus quer que eu seja um servo dele e ele me chamou do mundo para o servir. Em Atos 3:26, diz que tendo Deus ressuscitado, o seu servo enviou primeiramente a vós. Então, olha só, Jesus era servo, por isso Deus pôde enviá-lo. Às vezes a gente quer ser enviado pelo Senhor, mas a gente não tem atitude de servo. A gente diz: não, eu vou, mas só vou para tal lugar, tal lugar, tal lugar. O servo, ele não escolhe lugar. Ele não diz: não, eu quero ir, mas contanto seja para um lugar que seja agradável a mim. Amados, a coisa tem que ser agradável ao Senhor, não a nós. Se nós somos servos dele, então é ele que tem que ser agradado. Então, se eu for para tal lugar, isso vai agradar a Deus, é para lá que eu vou. Porque para isso existo. Para isso eu nasci. A palavra ministério, que hoje ela ganhou uma aura, ganhou assim uma conotação tão alta, ela significa simplesmente serviço, não é uma posição. Quando você escuta assim: eu, fulano, servo de Deus, assim, porta-voz e diz servo de Deus, ele está se referindo a um lugar, ele está se referindo a uma posição. E ministério não é uma posição, é uma função. Ou seja, um ministro é alguém que serve. Em Lucas 17:7, vou para o versículo 10, assim também vós, depois de haverdes feito tudo. Qual era o contexto aqui? Jesus estava discutindo com eles, estava conversando com eles a respeito de como se trata um servo. Você olha, qual de vocês tem um servo que está trabalhando no campo? Aí chega um momento que você o chama para almoçar e você diz com ele assim: vai lá, lava as mãos, senta aqui e come comigo à mesa. Ele diz assim: não. Ou antes diz a esse servo: vai, lava-te, cinge-te, serve-me e depois come. Essa era a atitude. E aí, nesse contexto, que ele diz que assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis. Por quê? Porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Aí está, aqui está nos dando, mostrando para nós que tipo de servo o Senhor quer que sejamos. Não aquele que cumpre a tabela, não aquele que cumpre um script,
Deus quer que nós sejamos servos de coração, que façamos aquilo que temos que fazer com as nossas mãos, mas que façamos de todo o coração como ao Senhor. Amém, amados? É assim que Deus quer. O Senhor Jesus, ele, falando no Salmo 47, aqui está falando do Senhor Jesus, diz assim: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. E o que estava escrito a respeito de Jesus? Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Essa era a atitude do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus, ele se torna homem, ele foi sujeito à lei, ele foi sujeito a seus pais, ele se sujeitou a uma profissão humilde, foi foi conhecido como filho do carpinteiro. E quando ele foi traído, ele foi vendido a preço de escravo, 30 moedas de prata. E falando para nós como deveria ser, vocês se lembram que os discípulos eles tinham uma disputa quase que constante a respeito de quem era o maior. Aí Jesus disse assim: quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo. E aí ele fala uma coisa fantástica. Ele diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Pois bem, primeira coisa, como missionário, como ministro, como um diácono, como servo de Deus, o meu trabalho é servir. E servir a quem? A todos que precisarem de mim. Eu preciso ter um coração de servo. E o coração de servo não vai me permitir nem escolher serviço, nem escolher pessoas a quem eu vou servir. Eu vou servir indistintamente. E quero lhes dizer uma coisa que eu tenho aprendido com vários irmãos preciosos. Quanto maior a humildade, maior a autoridade. Porque Deus se manifesta na humildade dos seus filhos, na humildade dos seus servos. É ali que Deus se manifesta. Segundo ponto que eu queria destacar, que estão juntos, é proclamar. Nós estamos aqui para servir e para proclamar. João 15:16, texto sobejamente conhecido, diz: não fosse vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, vos designei para que vades e deis fruto. Ir para onde? Vades em que direção? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Especificamente onde tem gente. Porque se Deus quer que a gente sirva pessoas, se Deus quer que a gente pregue para pessoas, então é onde estiver pessoa, é para lá que a gente deve ir. E ele disse que ele nos escolheu para que nós pudéssemos ir, para que fôssemos e dessemos frutos. E fruto permanente, a fim de que tudo que pedíssemos ao Pai, no nome dele, ele nos concederia. Eu leio um outro texto com você, e enquanto eu vou lendo, eu queria que vocês colocassem nesse lugar. Porque esse texto está se referindo ao Senhor Jesus. Mas eu gostaria que vocês colocassem no lugar de Jesus. Lucas 4:18. Diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Pergunta: o Espírito do Senhor está sobre você? O Espírito do Senhor está sobre mim? Sim, está sobre você, está dentro de você. Então, da mesma forma que Jesus, nós temos o Espírito Santo nos cobrindo. Mesma forma. Nós não temos espírito diferente do Espírito de Cristo. Nós não temos um outro Espírito, não o próprio Espírito de Deus. Primeiro, porque Deus nos cobre pelo seu Santo Espírito. Depois, ele nos capacita para que nós executemos aquilo que ele quer que nós façamos na terra. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você. E, por favor, vai falando no seu coração. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Isso se refere a Jesus, mas se refere a mim, se refere a você também. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos
restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Eu pergunto a você, quais dessas coisas que Jesus falou ao seu respeito e que não cabe para nós também? Isso aqui, amados, é exatamente para nós. Quando Jesus vem pelo seu Espírito e entra dentro de nós e assume a nossa vida, esse é o nosso chamado. E por nada nessa vida nós podemos deixar isso de lado. Por nada nesse mundo. Então eu sou chamado para libertar, restaurar, trazer luz, proclamar o evangelho aos pobres e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, essa é a nossa tarefa, proclamar. Somos sacerdócio real, como eu disse, não como aquele sacerdócio transitório, mas agora um sacerdócio eterno. Então, recapitulando, fomos chamados para disciplinar, para discipular, ou seja, disciplinar, trazendo o homem à disciplina do Senhor, ensinando ele a guardar as coisas que o Senhor tem nos mandado fazer. Mateus 5 diz a palavra que nós somos luz, ou seja, ponto de referência, e somos sal, nós somos conservantes. Então, tem duas características principais aqui. Luz, porque é um ponto de referência. A luz, ela permite que eu enxergue o caminho, que ela se torna um ponto de referência. Eu já contei isso para vocês aí no Morumbi, e quero contar de novo. Eu estava num barco no rio Tapajós ali, que deságua em Santarém. Estava subindo aquele rio para fazer uma reunião numa vilazinha, num lugar remoto. E quando o barco foi encostar, era noite, o condutor do barco viu que a sua lanterna estava com a lâmpada queimada. Então ele não podia chegar porque o barco tinha muitas crianças e se pegasse em alguma pedra, as crianças caindo na água ali, seria praticamente impossível salvar alguma criança. E nós oramos a Deus. E nesta hora, nós vimos uma luz pequenininha lá na praia. E essa luz, você lembra que a luz ela faz um caminho na água, que se chama réstia. E o barqueiro, o condutor, ele foi conduzindo o barco através daquela réstia, desviando as pedras até que nós chegamos na praia. E não havia ninguém na praia. Então Deus mandou uma pequena luz ali para nos guiar, impedindo um acidente grave. Você é essa pequena luz que Deus tem colocado nos lugares como referência. O sal, ele conserva os alimentos, mas ele também muda o sabor. Onde Jesus chegava, a história mudava. Era um casamento, era um funeral, era uma reunião de um jantar, onde ele chegava, ele mudava. Assim é o sal. Onde o sal chega, ele é notado. Onde ele chega, ele é notado. É impossível um ambiente continuar o mesmo se ele tem um servo de Deus, uma serva de Deus. E o Senhor não falou que nós devemos ser sal, que nós devemos ser luz. Ele diz que nós somos. Vós sois. É uma afirmação do Senhor Jesus Cristo. Ele nos chamou também para ser mediador entre Deus e os gentios. Então somos nós que somos os portadores de Cristo, as pessoas que ainda não o conhecem. E pela intercessão, nós levamos essas pessoas diante do Pai também. Ezequiel 3 diz que nós somos atalaias. Qual o trabalho do atalaia? Ele ficar sobre o muro, olhando à distância, para ver se vem algum inimigo. E vindo o inimigo, a tarefa do atalaia é falar ao povo, é despertar o povo, é admoestar o povo, avisar o povo de um perigo iminente. Esse é o trabalho da gente. Somos sacerdócio real. O sacerdote tem esse trabalho, então. Somos um povo escolhido. E Isaías 42:6, um texto que eu gosto muito desse texto, que diz: Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão, e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Aí está o nosso chamado.
A segunda coisa, ou a terceira coisa que nós temos, que é depois do proclamar, depois do servir, depois do proclamar, é o cuidar. Amados, aqui nós temos uma carência fantástica. Quando Jesus, ali em Mateus capítulo 9, verso 35 até o 38, ele está diante das multidões, ele está pregando, ele está curando toda sorte de doenças e enfermidades, ele está libertando as pessoas, ele olha para as pessoas, para aquelas multidões, e as vê como ovelhas aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, não há quem cuide. O nosso grande problema, me permitam dizer, ou ouço falar, que o nosso grande problema, e de uma cidade como a cidade na qual vocês vivem, né, a maior parte de vocês, que é a cidade de São Paulo, o problema grande não é pregar o evangelho ou ouvir o evangelho. Poucas cidades do Brasil ou do mundo têm a quantidade de emissoras evangélicas como São Paulo tem. Pode ser mensagens boas, mensagens não tão boas, mas as pessoas, de alguma forma, estão ouvindo o evangelho. E outra coisa é que nós vivemos num século do nomadismo, ou seja, tem um grupo que está aqui hoje, amanhã surge na cidade uma igreja nova, então vai aquele grupo para lá em busca de novidade. Desculpa a comparação, mas é mais ou menos como quando se inaugura um grande supermercado, um hipermercado novo na cidade. Então todo mundo quer ir para ali para conhecer os novos produtos, ver os preços, e assim também, infelizmente, acontece com denominações, com igrejas. Quando surge uma nova, todo mundo vai para lá. E a quantidade de gente que está fora hoje das igrejas é um negócio absurdo. A quantidade de evangélicos não praticantes é um absurdo. Não se assuste com essa expressão não, porque ela existe. Existe até no site do IBGE, evangélicos não praticantes. Pessoas que decepcionaram com o evangelho, pessoas que nasceram numa família evangélica, pessoas que conhecem alguma coisa do evangelho e se simpatiza. Então, é muita gente, é muita gente. E uma das principais causas é falta cuidado para as pessoas. Falta um cuidado pessoal. Falta um toque pessoal na vida de cada um que recebeu Jesus Cristo. Quando a pessoa vem para o Evangelho, ele é como aquela casa que foi limpa, vazia e ornamentada. O demônio sai dela e vai para os lugares ermos procurando um abrigo, procurando uma morada. E não encontrando, ele diz, voltarei para minha casa. Então você percebe que ele ainda tem um sentimento de posse. E ele volta. Tendo encontrado varrida, vazia, ornamentada, ele busca mais 7. E a palavra diz que o estado dessa pessoa é 7 vezes pior. Queridos, nós estamos vendo pessoas cada vez mais resistentes, com anticorpos contra o evangelho. Porque um dia ouviram, viraram as costas e hoje se tornaram ateias, se tornaram debochadas, se tornaram pessoas céticas e cínicas com relação ao evangelho. Então, a questão aqui não é a gente começar a brigar com esses debochados, lutar contra esses cínicos, não. A nossa tarefa é cuidar daqueles que chegam. É nossa responsabilidade. A parábola do samaritano, ela é a história para nós nessa questão. Quando Jesus ele conta essa história, ele conta em um contexto, você se lembra? Um professor da lei, um mestre da lei, chega para Jesus fazendo perguntas, né? Qual o maior mandamento, o que eu devo fazer para dar vida eterna? As pessoas sempre chegavam com essas perguntas, né? E Jesus disse que o maior mandamento é amar o próximo. E o que aquele homem faz? Ele quer filosofar. Tem gente que não quer aprender, quer filosofar. Tem gente que não quer praticar, quer filosofar. Acho que o evangelho é matéria de filosofia. O evangelho nunca foi matéria de filosofia, matéria de discussão. O evangelho é revelação dada por Deus a nós, para que obedeçamos aquilo que Deus fala através do evangelho. E ele chega para Jesus e pergunta, quem é o meu próximo? E em cima dessa pergunta,
Em cima dessa pergunta que Jesus conta a história do samaritano, chamado Bom Samaritano. Então ele conta que um homem foi assaltado, foi jogado à beira do caminho, dado como morto. Aí passam ali 3 pessoas. Um sacerdote. O sacerdote, ao meu ver, representa o ritualismo da igreja. O levita, que representa a estrutura. E o samaritano, que representa nada. Porque, para o judeu, o samaritano era pior que cachorro. E Jesus chama um samaritano para aquela história exatamente para chocar. Porque se ele falasse de um sacerdote, de um levita, ou de um grego, ou de um romano, não chocaria tanto. Mas Jesus ele quer realmente destruir as colunas de uma religião sem vida. Então ele coloca o samaritano. E ele diz que o sacerdote e o levita passam ao largo. Quando a gente pensa passam ao largo, pensando numa estrada, a gente pensa em uma bandeirantes, a gente pensa em imigrantes, que a pessoa pode passar lá na primeira faixa, na primeira pista, e tem uma pessoa caída lá no acostamento e a gente não consegue ver. Mas as estradas não eram assim. As estradas, elas serviam para passar uma carroça. Então, é impossível um homem caído à beira do caminho não ser notado pelos que passavam. Então, quando a Escritura fala que o levita e o sacerdote passaram ao lago, Jesus não está falando de geografia. Ele não está falando de distância física. Ele está falando de distância de coração. Porque aquele homem afasta o seu coração. De fato, ele está protegendo o coração daquele homem caído. Ele não queria que seu coração se envolvesse. Ao passo que o samaritano, ele vê o homem caído e diz o texto bem assim. Então ele se aproximou. E que ele se aproxima, ele vê o problema. Se eu não me aproximar das pessoas, eu não vou saber quais os problemas que ela tem. Se eu não sei quais os problemas, eu não vou sentir compaixão. A gente ora, Deus me dá compaixão pelas pessoas do mundo, sem ir lá. Não é bem assim. Eu tenho que ir e aí sim sentir compaixão. E aí vocês se lembram da história. Aquele samaritano, ele se envolve com aquele homem, dá o próprio cavalo. O texto não fala, aliás, do próprio animal. Não fala se ele é cavalo, jumento ou camelo, mas fala da seu próprio animal. Ele poderia ter 1, 2 ou 3 ou 4, mas ele deu dele para que aquele homem fosse sobre o seu animal. E ele foi do lado, caminhando até a próxima estalagem. E lá ele cuidou, ele serviu, ele pagou e se dispôs a pagar de volta se o homem tivesse mais alguma despesa. Então, isso se chama cuidar. Nós precisamos cuidar. Em 1 Coríntios 12, 24, diz que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Disso o quê? De uma atenção especial. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Olha aí. Aqui Deus está me falando qual a atitude que eu tenho que ter, além da atitude com os de fora, no caso do samaritano, agora está falando da atitude com os de dentro. Então Deus tem me dado o ministério de cuidar. Esse é o trabalho. Eu preciso cuidar. Ah, mas acontece, ninguém cuida de mim. Comece a cuidar dos outros. É mais bem-aventurado dar do que receber. Ah, mas eu tenho muito problema. Talvez os seus problemas estão impedindo você de cuidar de pessoas. Comece a cuidar. Deixe de lado um pouco seus problemas. Dias atrás eu brincava com uma pessoa que estava se queixando de um problema muito pequeno, ao meu ver. E, na realidade, era um problema pequeno, que depois ela mesma reconheceu. E eu brinquei com ela, falei assim, você está chorando por causa de uma unha encravada do seu pé, quando tem gente que nem pé tem. Os nossos problemas não são maiores que o nosso Deus. As nossas lutas não são maiores que o nosso Deus. Então, quando eu entrego meus problemas ao Senhor,
eu posso cuidar das pessoas. E na medida que eu cuido das pessoas, eu me afasto do meu problema. E eu não estou falando aqui de laboterapia, não. Eu estou falando que você se afasta e olha e você fala, puxa, meu problema não é tão grande como eu pensava. Ou você pode pensar que meu problema é realmente muito grande. Mas você teve uma chance de ver o seu problema de mais longe e ter uma visão correta. Em Lucas 12:42 diz assim, disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe sustento ao seu tempo? Amados, a vontade de Deus é que quando Jesus volte, ele vai nos encontrar alimentando uns aos outros. E ele fala sobre a despensa. Hoje, na maior parte das casas, não existe esse cômodo. A despensa, não é dispensa, a despensa. As casas antigas, das famílias mais antigas, tinham dispensa. E ali, o chefe, a dona da casa, armazenava o mantimento do mês. E era um lugar fechado, correto? Principalmente lembrando da casa dos meus pais, que éramos em 12 filhos. Então, a despensa tinha que ficar fechada, trancada. Porque senão a gente entraria ali como gafanhoto migrador e devorador, terminava tudo, né? E ele nos chama de despenseiros. O que significa que ele nos deu uma chave de uma despensa. Vamos ler 1 Pedro 4:10, que fala disso. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O que é dom? É alguma coisa que nós recebemos sem pagamento. Deus nos deu. Existem dons naturais, existem dons espirituais. Por exemplo, o carro que você dirige é um dom de Deus. Porque o dinheiro com o qual você pagou veio do seu trabalho que Deus te deu. E você trabalhou porque Deus te deu força para trabalhar. E você pôde comprar aquele carro porque você não gastou todo o dinheiro em farmácia, com médico, ou outra coisa assim. Então, no fim, ao fim de todo pensamento, toda conclusão, tudo que nós temos é dom de Deus. A roupa que você tem lá no seu armário é dom de Deus. São dons naturais e dons espirituais. E o que ele fala? Que a gente deve ser bom despenseiro da multiforme, ou seja, as muitas formas da graça de Deus, que vem em forma de comida, vem em forma de cura, vem em forma de carro, vem em forma de casa, vem em forma de roupa. É a multiforme graça. Deus é gracioso de uma forma, de uma forma de extrema, vamos dizer, manifestação variada ao extremo. Ele quer que nós sejamos bons despenseiros de todos os dons que ele tem nos dado. E o que vai ser despenseiro? Nós vamos cuidar das pessoas, alimentá-las, prover para elas o que elas precisam. O cuidar, ele inclui discipular, pastorear, ao ponto de que o discípulo que você cuida seja parecido com Cristo. Deus nos deu a ordem de fazermos discípulos. E o que é o fazer discípulo? É cuidar daquele que chega. É cuidar daquele que chegou agora no Evangelho. Claro que para isso você serviu as pessoas ao seu redor. Você criou um ambiente. Eu gosto muito de um texto que citei numa das aulas nossas aí, que está lá em Atos capítulo 11, verso 23, quando diz que Barnabé era um homem cheio de fé, era um homem cheio do Espírito Santo e era um homem bom. Por isso muita gente serviu ao Senhor, se rendeu ao Senhor. As pessoas, elas olharam para a bondade de Barnabé e procuravam Jesus Cristo, porque viam Cristo na vida daquele homem. Então, se você fizer isso com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, mostrar a bondade de Deus, certamente as pessoas vão se aproximar de você. Pois, quem não quer ficar perto de gente boa? Quem é que não quer ficar perto de uma pessoa que mostra-se bondoso para os que estão ao seu redor? Então, essas pessoas você serve, você proclama o evangelho para elas e aí começa o trabalho de discipulado. Quando você cuida dela,
quando você leva essa pessoa ao Senhor e cuidar até que essa pessoa seja parecida com Cristo. Como está escrito em Gálatas, capítulo 4, verso 19. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto até ver Cristo formado em vós. Então, esse é o nosso alvo. Esse é o nosso trabalho. Servir, proclamar e cuidar. E é dessa forma é que nós seremos, ou que nós somos, uma igreja apostólica, uma igreja missionária. Quando nós servirmos aqueles que estão ao nosso redor. Deixamos o Espírito Santo servir através de nós. Quando nós permitimos que o Espírito Santo proclame as verdades de Deus através de nós. Quando nós permitimos que a palavra de Deus seja revelada através de nós. E aquele que se rendeu ao Senhor, aquele que se entregou nas mãos do Senhor, aquele que se entregou ao Evangelho, a esses nós precisamos fazer discípulos de Cristo. Não nossos discípulos, não nós discípulos. Eles têm que nos imitar naquilo que imitamos a Deus, mas não são propriedades nossas. Não são pessoas que Deus passou a Escritura para nós. Não são pessoas, cada uma delas são propriedades exclusivas de Deus. Elas também são. Mas eu tenho que ajudá-las a se aproximar do Senhor. Eu tenho que ensiná-las a guardar, ensinar a vida de oração, ensinar a vida de leitura da palavra, de meditação na palavra. Levá-las a Cristo. Primeira coisa, leva a pessoa a aprender a orar. Ensina a pessoa a orar. Eu quero lhe dizer que não há um lugar mais alto do que Cristo. Não há um lugar além de Cristo onde você possa levar a pessoa. E na medida que você ensina essa pessoa a orar, a falar com Deus, ela já está no caminho. Ela já encontrou quem ela precisava. E agora o seu trabalho é fazer com que essa pessoa permaneça em Deus. Ajude essa pessoa, mostrando os caminhos, mostrando como estudar a palavra. Irani e eu tivemos uma experiência muito interessante aqui em casa. Uma senhora, diretora de uma escola, veio aqui em casa porque os demônios estavam ao redor dela, falando o tempo todo. E uma irmã dela, conhecida nossa, falou que ela devia nos procurar. Quando ela foi sair de casa para vir na minha casa, o demônio falou para ela para não vir, porque ele mataria a ela e a nós. Bom, nós estamos vivos até agora e ela também está. E ela entrou em nossa casa e nós começamos a falar da pessoa de Jesus para ela. E ela dizia, enquanto vocês estão falando de Jesus, ele aqui está falando que tudo é mentira. Então o diabo estava ali presente, estava ali ouvindo também, sem querer, mas estava ouvindo. E nós terminamos de falar. Aí eu falei para ela, agora você vai conversar com Cristo, você vai falar a Jesus. Ela falou, mas eu não sei orar. Eu falei, o que você falou para nós, abrindo seu coração, contando os seus problemas, eu quero que agora você fale para Jesus Cristo, porque ele está aqui. Ela começou timidamente, falando com o Senhor Jesus, mas daqui a pouco disparou. E começou a falar com Jesus Cristo, como falando ao seu próprio Pai. Essa mulher, na semana seguinte, já estava fazendo um grupinho de oração, lá na escola onde ela era diretora. Então, o nosso trabalho é levar a pessoa a Cristo. Segunda coisa, alimentar a pessoa com a palavra. Dar material para ela ler. Explicar o material para ela ler. Quem é Jesus Cristo, o que é a igreja, como é a vida cristã. Terceira coisa, ajudá-la nos dons. Meu amado, os dons espirituais. Eu os comparo como um andaime de uma construção. Você constrói uma parede até a sua altura. Dali em diante você precisa de andaimes. E aí que entram os dons espirituais. Os dons nos revelam as verdades de Deus, o coração de Deus. Revela para nós o coração dos homens. Nos dá orientação, nos exorta, nos edifica, nos consola. Esses são os dons. Nós precisamos rogar a Deus que Deus enche essa pessoa logo com o Espírito Santo, seja batizada com o Espírito Santo. E, por fim, incentivar essa pessoa a fazer com os outros o que nós estamos fazendo com elas. E assim, até que todos se encontrem com o Senhor Jesus. Como Jesus falou para aquele rapaz de Gadara, fica aqui e conta aos teus as maravilhas que Deus fez para ti ou por ti. Que o Senhor nos abençoe, agradeço muito
essas oportunidades que vocês me dão de abrir meu coração e repartir com vocês. Muito obrigado. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Pai, que o Teu Espírito Santo tome essas palavras e, mais do que uma matéria, que essas palavras sejam uma forma de viver, um estilo de vida mesmo, para cada um daqueles, Pai, com quem a gente está repartindo nesta noite. Guarda o coração dos Teus servos e que, através de nós, de cada um de nós, muitas pessoas venham a Te conhecer, se rendam ao Senhor e glorifiquem o Teu nome. Nós clamamos a Ti e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite.